ok? Então, quem quiser, eu recomendo fortemente, o livro é impactante, maravilhoso, como tudo que John Stott escreveu. Enquanto eu lia esse livro especificamente, e os capítulos iam se passando, eu ficava pensando assim, mas eu já vi alguém falar sobre exatamente essas palavras. E eu tenho uma biblioteca grande em casa de livros cristãos e tal, eu já vi alguém perto da gente pregar sobre isso, falar sobre isso. E aquilo, eu comecei a olhar, eu tenho uma mania de ficar olhando os livros assim que ficam na estante, e falo, quem será? Quem será? E aí eu peguei um livro do Antônio Carlos, que prega tanto aqui na igreja, e abri o livro, e logo no prefácio ele fala assim, agradeço ao reverendo John Stott, porque moldou toda a minha teologia e prática. E é bem isso. Então, se por um acaso você não me entender, ouça o pastor Antônio Carlos. Se por um acaso você não entendeu o pastor Antônio Carlos, leia direto da fonte do John Stott. E se ainda assim você não entender, leia a Bíblia, a palavra de Deus, que é o suprassumo de tudo que a gente vai tentar compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu queria, como é uma série de estudos, antes da gente entrar no tema propriamente de hoje, eu acho que é uma boa, pensei que seria uma boa, a gente dar uma recapitulada, pensar o que a gente já viu no primeiro domingo, o que a gente viu no segundo domingo e agora nesse terceiro domingo dessa série. Bem, no primeiro domingo, o pastor Paulo Nazaré, para nós íntimos aqui de casa, Paulinho, pregou sobre a não existência do dualismo. Não há diferença entre coisas de cristãos e coisas profanas. Tudo foi criado para a glória de Deus. Portanto, tudo é santo, tudo glorifica a Deus, tudo que, de modo correto, utilizado da forma correta, com a intenção correta, tudo glorifica a Deus. E se nós, cristãos, queremos enfrentar os desafios contemporâneos, é preciso saber e viver uma vida não dualista. Não existe domingo santo. Como nas palavras do Paulinho aqui, ele falou, Deus sacralizou o tempo. Deus disse que todo o tempo era santo. Tudo era santo. Não há um tempo de ser, não, mas no trabalho eu sou diferente, aqui na igreja eu sou o famoso domingueiro, né? Aquele cara que domingo é uma pessoa e o resto da semana é outra. Eu me lembrei de uma música bem antiga, né? Já década de 80, para os mais novos já é bem antiga, para os mais antigos nem tão antiga assim. Da década de 80, do João Alexandre, que diz assim, seja comer, seja correr, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Jogar futebol, tomar picolé, tudo seja feito para a glória de Deus. E foi isso que o Paulinho nos trouxe na primeira semana da nossa série de estudos. Na segunda semana, a nossa queridíssima professora Ana Cláudia Queiroz nos trouxe uma mensagem poderosíssima. Ela nos falou, será que existe uma mente cristã? Será que existe um modo cristão de pensar? E a resposta é positiva. Assim, aqueles que se convertem a Cristo são transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E sim, precisam buscar ter a mente de Cristo, uma cosmovisão cristã, uma capacidade de enxergar o mundo como Cristo enxerga, uma capacidade de olhar as coisas com um olhar remidor de Jesus. Jesus não olha as coisas de forma acusatória, de forma com juízo, de forma cheio de culpa. Não, Jesus, quando vê o pecador, ele vê o remido, o salvo. Essa é a mente cristã, e essa é a mente que vai influenciar o mundo, uma mente que olha cada indivíduo, cada cidadão, como um cidadão
passível de remissão, passível de salvação. Essa é a mente de Cristo, e essa é a mente que a nossa queridíssima Ana Cláudia trouxe para nós. Coube a mim hoje estudar o capítulo 3 com vocês. O capítulo 3 desse poderoso livro, Os Cristãos e os Desafios do Mundo Contemporâneo. O capítulo 3, ele fala especificamente, o título dele é Nosso Mundo Pluralista. Cadê? Sou eu aqui? Nosso mundo pluralista. O testemunho cristão é influente? São duas afirmações aqui nesse capítulo. E são duas coisas que a gente vai precisar tratar aqui. Primeiro, vivemos num mundo pluralista. E o segundo, o testemunho cristão é influente? O cristão tem que exercer influência no mundo. Nosso texto base de hoje é Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Como vocês vão ficar muito tempo sentados, eu não tanto assim, pretendo não me alongar tanto assim, mas algum tempo sentado ainda, eu vou pedir que a igreja fique de pé para que me acompanhe, para que a gente possa manter o nível de concentração alto, para que ninguém possa dormir aqui nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Eu vou ler e os irmãos podem nos acompanhar. Deixe a Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai voltar a ele ainda hoje. Vamos lá. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Podem assentar, meus irmãos. Próximo slide, como é que eu faço? Passa você daí, que é melhor do que eu ficar lutando aqui com esse bichinho aqui. O próximo slide, por favor. Então, vamos entrar propriamente no estudo de hoje. A primeira grande afirmação é: vivemos num mundo pluralista. O que isso tem? Qual o significado disso, de viver num mundo pluralista? Significa que vivemos numa sociedade composta por diversos grupos. Grupos políticos, grupos sociais, grupos étnicos, gerações diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes, posicionamentos políticos, sociais, direita, esquerda, várias religiões, várias filosofias, várias ideologias. O mundo é cheio, cheio, cheio. O mundo é plural. Não há mais como viver hoje em Niterói, ser uma igreja dentro de Niterói, dentro dessa cidade, dentro do Brasil, e não reconhecer esse fato. Somos plurais. Vivemos num contexto em que a pluralidade é mandatória. Isso é um fato, não há o que alegar quanto a isso. Há 3 fatores que justificam esse pluralismo. E o primeiro fator é o processo de secularização. Prestem atenção comigo aqui. Quanto mais a igreja cresce, mais os cristãos ficam parecidos com o mundo. Querendo você ou não. Isso é um fato. Quanto mais pessoas se convertem, quanto mais
pessoas de diversas ideologias, diversos ramos da ciência, diversos ramos do conhecimento, diversas faixas da sociedade se convertem, mais a igreja se torna parecida com o mundo. Não tem nada além, não é para ninguém ficar assustado com o que eu acabei de falar. Desde os primórdios é assim. Quando você vai ler as cartas de Paulo, há inúmeras advertências de Paulo para que a igreja se acautele, tome cuidado com as coisas do mundo que estão sendo infiltradas na igreja. Não é verdade? Paulo adverte inúmeras vezes. Olha, Éfeso, cuidado aí, essa prática aí não vem de Deus. Olha, Gálatas, isso não está legal. Então não é algo nosso. Desde sempre, desde que há conversão, desde que há multiplicação de membros, desde que há uma secularização da igreja, há um processo com um crescimento numérico, os cristãos, as instituições, as igrejas vão ficando parecidas com o mundo. Todos os problemas que vemos no mundo, nós vemos também na igreja. Menos aqui na Betânia, não é verdade? Exceto aqui na nossa amada Betânia, mentira. Se você for olhar a fundo mesmo, vamos ser sinceros, tudo que acontece no mundo, acontece aqui também. A gente está no mundo, e conforme os irmãos vão se convertendo, vão se entrando, e infelizmente vão arrastando algumas práticas que não são de acordo com a praxis cristã. Isso é um fato. Não estou aqui dizendo que deve ser ou que não deve ser. Aliás, não deve ser, mas é um fato, é um diagnóstico. E é preciso muita sabedoria para discernir o que é cultural e o que é do inferno. Não é verdade? Com essa secularização, com a entrada de novos membros, de novas pessoas do mundo plural, de uma sociedade diversa, é preciso muita sabedoria para discernir o que é de Deus e o que é do inferno. O nosso pastor José Dilson, aqui que trabalhou em missão transcultural, sabe da dificuldade. Quando o Ronaldo Lidório vem aqui também pregar para a gente, eles sempre falam dessa dificuldade de entender o que numa cultura que recebe o Evangelho é só cultura e o que é demoníaco. E separar, preservar a cultura, que não é por si só demoníaca, como o Paulo falou, lembra? Das práticas demoníacas que determinadas culturas têm. Isso é um fato. Né? E ainda hoje a gente precisa estar muito alerta, muito alerta. Muita sabedoria, muito discernimento, muita oração. Essa semana mesmo aquela stalkeada no Instagram, que só eu faço, olhando o Instagram, rede social, aquela stalkeada, quando você não está fazendo nada, você fica olhando. Fui atraído por uma foto de uma famosa artista brasileira. E ela postou uma foto em que ela estava nitidamente emocionada. Era um choro. E ela muito emocionada, fez um relato dizendo que ela estava muito feliz porque ela foi batizada no Espírito Santo. Batizada no Espírito Santo, e aquela tinha sido uma experiência sensacional, maravilhosa, e ela descrevendo aquilo, e eu fiquei mexido, eu falei, olha, que bênção, que coisa maravilhosa. E aquelas coisas do Instagram, num dia, passaram 2 dias, essa mesma artista estava num bloco de carnaval puxando o samba. Lá na frente, madrinha do bloco. Não bate, meu irmão, não dá para frequentar aqui. Jovem, você, adolescente, jovem, não combina. Não dá para domingo ser batizado pelo Espírito Santo e na terça ir para o bloco de carnaval.
pular. A gente tem que tomar muito cuidado. Essa secularização é muito perigosa. A gente precisa andar com todo amor, meus irmãos. Não tem aqui nenhum juízo sobre a vida de ninguém. Deus é Deus de misericórdia, é Deus de graça. Não sou ninguém para julgar a atitude do seu coração, mas é em amor que estou exprimindo aqui algo que eu vi essa semana. Então, em primeiro lugar, esse processo de secularização é um fator. O segundo fator é o aumento das alternativas religiosas. Né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, e John Stott é muito inglês, escrevendo para o povo inglês, a preocupação dele já há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando ele publicou a primeira edição desse livro, era com o crescimento explosivo, sem trocadilhos, da religião muçulmana. Assustava a John Stott, naquele momento, o crescimento dos muçulmanos na Europa. Essa não é uma realidade nossa, aqui, brasileira. Ainda não chegou. Talvez essa seja uma vantagem de ser tão distante do resto do mundo. Né? A gente ainda não recebeu o impacto do evangelismo muçulmano, né? da proclamação da religião muçulmana em nosso meio. De todo modo, nesse mundo pluralista, no Brasil, a gente verifica que, consistentemente, religiões de matrizes afro e também orientais têm ganhado espaço em nosso meio, no Brasil. Não é verdade? Isso é um diagnóstico. Mais pessoas têm frequentado religiões afro, mais pessoas têm frequentado, ouvido filosofias orientais de vida, modos, coisas que nem se chamam filosofias. E ainda no Brasil, há um aumento vertiginoso, crescimento exponencial das novas denominações religiosas, ditas neopentecostais, ditas novas denominações evangélicas, que, por vezes, mais parecem novas seitas, e não denominações religiosas. Porque, em regra, meus irmãos, são iluminações, orientações de um único homem, de um único líder, de um único dirigente, que não se subordina a mais ninguém a não ser a sua própria orientação. E quão perigoso é quando o homem caminha sozinho, quando o homem de sua própria cabeça resolve andar por seus caminhos e criar uma igreja, criar uma denominação. E o que me causa maior estranheza nesse crescimento exponencial das igrejas neopentecostais é que, presta atenção nas mensagens deles, em regra, Jesus Cristo não é pregado. Em regra, as mensagens são judaizantes, são veterotestamentárias. Prega-se sobre um Deus de vitória, sobre um Deus de guerra, sobre um Deus de prosperidade, sobre um Deus de milagre, sobre um Deus que vai operar miraculosamente. Mas dificilmente se prega 1 Coríntios 13, dificilmente se prega o Sermão do Monte. Então, isso o cristianismo, e é cristianismo porque importa Jesus Cristo, só faz sentido ler o Velho Testamento mirando a figura de Jesus, só faz sentido pregar o Velho Testamento focando na obra redentora de Jesus, focando na obra salvífica do nosso Senhor Jesus.
E, por vezes, eu noto que algumas dessas denominações neopentecostais excluem Jesus do púlpito. E aí não passam de judeus, fariseus. E estamos só pensando aqui, tá, irmãos? Em terceiro lugar, um terceiro fator para esse mundo pluralista que vivemos é o desenvolvimento de uma mentalidade pós-moderna. Vivemos tempos de grandes incertezas. A fluidez de comportamentos, de pensamentos e de atitudes geram ansiedade e enormes distúrbios. Nos dias de hoje, é normal defender qualquer coisa. Você vai encontrar gente defendendo qualquer maluquice. A gente defendendo o terraplanismo, que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. É normal. O anormal virou normal. Tem gente batendo para tudo quanto é lado, e está tudo bem. Vivemos uma sociedade pós-tradicional. Casamento é só uma escolha entre as várias outras opções. Há diversos arranjos familiares que nos permeiam e começam a ser o novo normal. Um monte por aí. Essa mentalidade pluralista, pós-moderna, envolve a fragmentação de todos os tipos de crenças. Não há mais um compartilhamento de valores. Não há mais valores únicos. Cada grupo, cada fragmento da sociedade tem a sua própria visão do que é certo e do que é errado. Esse é um fator do mundo pluralista. As metas narrativas históricas, ou seja, as grandes histórias que visavam explicar o mundo, assim como o cristianismo, já não tem mais impacto, elas têm se fragmentado pelos meios sociais. E a verdade, então, passa a ser vista como algo meramente pessoal, não é pública, como algo subjetivo, como algo não objetivo. É a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Quem não se pegou ainda num diálogo assim? Mas essa é a sua verdade. Esse evangelho é a sua verdade. Isso não tem nada a ver com o que eu acredito. A minha verdade é outra. Como se pudessem existir duas verdades. Assim, cada um se sente no direito de desafiar o outro quanto à veracidade de sua crença. E essa atitude, ela tem se tornado o centro da cosmovisão pós-moderna. Cada um age conforme quer, conforme lhe apetece. São essas, então, 3 fatores por um mundo que causam um mundo pluralista. E aí? Mas, Léo, ok, até aqui você só diagnosticou. E nós, igreja? O que a gente pode fazer diante disso? O que a gente tem a fazer? Qual é a resposta da igreja possível? Pode colocar o slide 3. E há 3 atitudes possíveis ao pluralismo. A primeira atitude é a imposição. E a imposição é a forte tentativa de coagir alguém a aceitar o estilo de vida cristão, por meio das leis, por meio da imposição de regras. Aqui, nesse ponto, há inúmeros cristãos muito zelosos, gente com um coração zeloso pela palavra de Deus, gente que teme muito a Deus, mas com uma postura totalmente equivocada. Com base nessa atitude, diante do pluralismo, a igreja fez a Santa Inquisição,
Com base nessa atitude da imposição do Evangelho, milhões de pessoas foram mortas no decorrer da história. Com base nessa atitude de imposição, nos dias de hoje, alguns evangélicos, alguns cristãos, só têm conseguido antipatia dos demais grupos sociais. Porque não é através da imposição de sua própria regra de fé e prática a outros que a gente vai influenciar o mundo. Não é aprovando leis que nos sejam favoráveis, impondo aos outros um modo de vida que eles não querem, que nós vamos viver um mundo melhor, uma sociedade melhor. Uma segunda atitude diante do pluralismo é o laissez-faire, que é aquele laissez-faire, laissez-passer, deixa ser, deixa passar, que é o vai assim mesmo, vai de qualquer jeito, deixa as pessoas em paz, não me importo, eu não me interfiro, não vou tentar influenciá-las, não é meu dever influenciá-los. Graças a Deus, essa aqui não é uma igreja que age dessa forma, mas conversando com outros irmãos reformados de outras denominações, é normal eles falarem que os presbiterianos, nós, agimos dessa forma. Já que nós cremos na predestinação, deixa acontecer. Se o cara tiver que se converter, ele vai se converter, não é verdade? Deus vai falar de algum jeito, eu não preciso falar. Deixa para lá, eu não vou falar que ele está errado, não. Eu vou me meter na vida dele. Deixa para lá. E está todo mundo indo para o inferno. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Essa é a atitude do deixa acontecer. Essa também não deve ser a postura adequada. Em nosso tempo, nesse tempo pluralista, há uma grande confusão entre tolerância e o laissez-faire. Muitas das vezes, a gente tem sido confrontado, quando a gente discorda de alguém, a gente tem sido taxado de intolerante. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Eu posso tolerar a sua vida, isso é um problema seu, o modo como você vai dirigir a sua vida é um problema realmente seu, pertence a você, isso faz parte da democracia, mas eu tenho todo o direito de me expressar e discordar da sua postura diante da vida, e de me expressar a minha discordância. Ok? Discordar não tem nada a ver com tolerar. Ok? Em amor, é claro. Discordar em amor. Não precisa brigar com ninguém, não precisa falar alto, não precisa gritar, para dizer o que você pensa, para colocar o que você pensa. O nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo é o amor. O nosso exemplo é a argumentação que convence pela empatia, não pela antipatia, pela dureza de coração, pela rigidez. Sejamos empáticos, então. A terceira atitude possível diante do pluralismo é a persuasão. É a capacidade de influenciar pessoas por argumentos e pelo exemplo. Assim, por exclusão das alternativas anteriores, nos parece que essa é a maneira como a genuinamente cristã deve funcionar, deve advogar, segundo o próprio testemunho da história e da palavra de Deus. Interessante que a persuasão, que é a arte de influenciar pessoas com seus argumentos e com seu exemplo, é hoje o método, a estratégia preferida de liderança
nas empresas, na gestão de líderes, na gestão de negócios, na liderança de organizações. Os autores aí mais lidos, os best-sellers aí dessa área, eles falam basicamente sobre isso, que liderar é servir, né? Lembro do Monge e o Executivo, do James Hunter, muitos devem ter lido. Lembro do John Maxwell aqui, que é cristão, evangélico, e também fala muito sobre formação de liderança. E lembro do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes também. 3 dos maiores autores aí que falam de gestão, de liderança, falam que liderar é persuadir, é influenciar pessoas, é inspirar pessoas com argumentos e, principalmente, com exemplo. Ou seja, o mundo, mais uma vez, copiando princípios cristãos que funcionam, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. E onde você aplicar os princípios desse Deus, você será bem-sucedido. Seja na empresa, seja no negócio, seja no governo. Se você usar dos princípios que Deus colocou no mundo, você será bem-sucedido. Diante disso, concluímos que a melhor forma do cristão responder ao pluralismo atual é exercendo sua influência por meio da persuasão. Mas em que exatamente consistiria essa influência cristã? Slide 4. Isso, maravilha. A natureza da influência cristã, o sal e a luz. Vamos voltar ao texto? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Próximo slide, por favor. Com base no que acabamos de ler, temos algumas verdades sobre a natureza da influência cristã, que podemos extrair desse texto que acabamos de ler. A primeira grande verdade é: os cristãos devem ser inconfundíveis. Os cristãos devem ser inconfundíveis. Cristãos de verdade, na essência, fundamentalmente, devem ser distintos daqueles que não são cristãos. O sal e a luz do texto que acabamos de ler ilustram perfeitamente e mostram a distinção. Ora, se o mundo é sombrio, os cristãos são a luz. Se o mundo é decadente, se o mundo apodrece, se o mundo está estragando, os cristãos são o sal que conservam e impedem a deterioração. A mensagem que permeia toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é: sejam santos, sejam separados, sejam diferentes, essencialmente diferentes. Mas, Léo, qual é o parâmetro? Qual é o padrão? O quanto a gente deve ser luz? O quanto a gente deve salgar? Qual é a medida? A medida, meus irmãos,
é o restante do Sermão do Monte. A medida é o restante do Sermão do Monte. É a graça, é a misericórdia, é uma atitude de amor para com o outro. Essa é a medida com que devemos salgar e iluminar o mundo. Em segundo lugar, uma segunda verdade sobre a natureza da influência cristã, os cristãos devem ser influentes. Não basta ser diferente. Devemos influenciar, devemos persuadir. Devemos, através dos nossos argumentos, e muito mais através do nosso exemplo, causar impacto onde estivermos. E é claro que você não vai transformar o mundo se você não transformar primeiro o seu mundo, a sua vida. Antes de se preocupar em influenciar para além, Deus te chama para mudar o seu caráter, a sua vida. É assim que Ele quer que você comece a influenciar. E aí é muito difícil, eu sei. Influenciar dentro de casa, no casamento, os filhos, na família, com os irmãos, com o cunhado, com o sogro, com a sogra, no trabalho. Mas se você não salvar antes a você mesmo, se você antes não transformar o seu interior, você jamais será capaz de causar algum impacto na vida do que está ao seu lado ou para além, longe. Mas os cristãos devem ser influentes. Não basta ser diferente. Nesse mundo em que todo mundo é diferente, nesse mundo plural, em que o normal é ser anormal, ser diferente e não influenciar é ser mais um nicho, é ser mais, eu falei nicho, não lixo, é ser mais uma tribo, é ser mais um gueto, é ser mais um grupinho, como N grupos hoje existem mundo afora, na sociedade. Pensando e refletindo, a nós cristãos aqui, com bastante sinceridade, nosso hábito tem sido lamentar os padrões depravados do mundo. E é comum na nossa conversa, no nosso dia a dia, a gente falar, o mundo vai de mal a pior, o mundo está perdido. Só eu que falo assim? Só eu que penso assim? Mas de quem é a culpa? Se a casa está escura de noite, será que a culpa é da casa? Conforme o texto que a gente leu agora, a culpa é de quem? A casa pode se iluminar sozinha? Quem deve iluminar a casa? Se o mundo está depravado, se o mundo está caído, se a carne estraga, e a principal função do sal, na época aqui de Mateus 5, era conservar, era não permitir que as coisas estragassem. Se a carne estraga, se a carne apodrece, se o mundo apodrece, se o mundo tem decaído, a culpa é do mundo, ou a culpa é do sal? Não faz sentido culpar a carne. Onde está o sal? Faz sentido culpar a sociedade se o mundo vai de mal a pior? A pergunta aqui é, onde está a igreja? Onde estamos eu e você? O que nós temos feito? Onde estão os cristãos? Onde está o sal e a luz do mundo? Por que razão será que a luz e o sal de Jesus não estão exercendo sua influência no mundo?
Se a escuridão e a podridão, de alguma forma, parecem se expandir, será que o sal e a luz não têm alguma culpa? E eu estou pregando para mim. A mensagem mexeu comigo. Longe de mim lançar culpa e juízo sobre a igreja, mas aqui é uma briga comigo que eu estou exprimindo aos irmãos. Como então podemos exercer alguma influência para Cristo? O que significa, na prática, ser sal e luz do mundo? O que podemos fazer para que haja mudança social no mundo atual, no mundo contemporâneo? Que tipo de influência nós, cristãos, devemos exercer nesse mundo? Como ser influente? Em primeiro lugar, e é primeiro porque sem oração não dá para fazer nada. Em primeiro lugar, devemos ser influentes, impactar a sociedade, impactar a nossa comunidade pelo poder da oração. Tiago, capítulo 5, verso 16, fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nenhum de nós, o melhor teólogo que seja, por mais que tenha lido a palavra, por mais que tenha lido os teóricos, sabe explicar exatamente o poder da oração. Nenhum de nós tem perfeitamente capacidade lógica de dizer o que acontece quando eu oro. Mas, de algum modo, e eu sei na prática, e você sabe na prática, se você é um cristão de verdade, que quando a gente ora, e quando a gente ora mais, e quando a gente ora mais ainda, e quando a gente ora mais e mais ainda, as coisas parecem se alinhar, as coisas parecem acontecer. Há poder na oração, há poder de influenciar a nossa sociedade através da oração. E eu sei que você sabe disso, porque na teoria todo mundo sabe. Na teoria eu sei disso pra caramba. E na teoria eu devia viver de joelho, porque eu sei que a oração resolve. Mas na prática, eu vivo me afastando da oração. Eu sei por experiência própria, porque eu já vivi isso. Os momentos em que eu mais orei, os momentos em que eu acordava cedo e não fazia nada, antes de orar por 1 hora. Foi o momento em que eu vi Deus agindo na vida das pessoas, Deus mudando vidas, conversões. Mas na prática, o dia a dia é duro. Eu sei como é que é na sua casa, porque na minha também é. A gente acorda com um monte de movimento, tem que levar a criança na escola, tem que fazer, tem que chegar na reunião do trabalho, tem que voltar, tem que correr, a barca atrasou, o ônibus atrasou, tem que levar o carro na revisão, tem que levar o filho no colégio. Meu Deus, que hora eu vou orar? E a gente acaba não orando. E a gente acaba não se reunindo para orar. A gente acaba não dando valor à reunião de oração. A gente acaba não dando valor à vigília. Porque, enfim, eu tenho um monte de desculpas aqui, se vocês quiserem. Mas se queremos ser influentes, se queremos influenciar a nossa cidade, nossa família, temos que praticar a oração. Não só falar de oração. Precisamos orar. Há poder na oração. E, infelizmente, somos omissos. Sou omisso na oração. Em segundo lugar, devemos e podemos o influenciar
pelo poder do Evangelho. O evangelismo, a proclamação do Evangelho, das boas novas, é um importante instrumento de impacto na sociedade. Fato, o Evangelho muda as pessoas. Não muda? Mudou a minha vida. Mudou a sua vida, senão você não estaria aqui hoje. As boas novas de Cristo, o poder do Evangelho, da anunciação do Evangelho, muda pessoas, muda caráter. Quantas pessoas largaram as drogas, os vícios, mudaram suas personalidades, seu jeito de agir, de pensar, de falar, porque receberam o Evangelho. Paulo diz, em Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos proclamar o Evangelho. Se quisermos ser cristãos influentes em nossa cidade, em nosso país, em nossas casas, precisamos falar das boas novas. O Evangelho muda culturas. O Evangelho não muda só a sua vida particular, o Evangelho tem capacidade de mudar culturas, lugares, países, regiões, cidades. Esse é um fato histórico. O cristianismo começa com a fé em Cristo e termina com o serviço no mundo. O cristianismo não se isola, ele não para na sua relação íntima com Deus, ele te leva ao serviço, ele te leva a servir o mundo, a sociedade em que você está. Há poder no Evangelho de transformar o mundo. Todo progresso econômico, social e político, efetivo, que dura, depende da mudança intrínseca de valores que o motivem e sustentem. Veja bem, eu não estou afirmando que não haja avanços na sociedade sem o Evangelho. Mais uma vez, eu afirmei antes aqui que Deus é um Deus de princípios. E se o povo seguir os princípios de Deus, mesmo que não seja cristão, Deus vai honrar esse povo. Entretanto, eu estou dizendo que o Evangelho é, sim, uma ferramenta, um meio, um excelente caminho para a mudança cultural. Porque se você se converte e se torna honesto, passa a dizer a verdade, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com o pobre, com o ferido, com o necessitado, teremos uma sociedade melhor. E o que não é isso, senão o que Cristo prega? O que é o Evangelho, senão isso? Portanto, é possível que haja mudança sem o Evangelho, mas é fácil perceber que onde o Evangelho genuíno chega, diminui-se o espaço para a corrupção, para o egoísmo, para a desonestidade, para a mentira e para a falta de ética. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos influenciar também pelo poder do testemunho. Podemos e devemos influenciar pelo poder das nossas atitudes. Todos os cristãos são chamados para testemunhar da verdade, assim como Jesus. João, capítulo 18, verso 37, nosso Senhor Jesus diz o seguinte: e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. De igual modo,
se somos discípulos de Jesus, devemos ser testemunhos vivos da verdade. Vou contar uma história minha. No meio do ano passado, fui a uma reunião de trabalho com um colega. E a reunião não foi muito boa para a gente, não. A gente saiu da reunião e o colega me fez uma proposta. Leonardo, que tal se a gente contar uma meia-verdade? Ninguém vai ficar sabendo. Vai ficar só entre eu e você. Inclusive, para dizer a verdade, uma meia-verdade, para dizer a verdade, inclusive, se a gente agir desse jeito, no final vai ser até melhor para o governo, para a sociedade. A gente vai estar fazendo o bem. E aí, conto contigo? Falei, queridão, não vai dar não. Só trabalho com a verdade. Como assim, cara? Mas não vai prejudicar ninguém. Ninguém vai ficar sabendo, fica só nós dois aqui, ninguém vai saber o que aquele cara disse para a gente. A gente dá só uma mexidinha, não é nem muita coisa. Queridão, eu não vou falar mentira. Eu só falo a verdade. E aí o cara, não satisfeito, insistiu que eu devia distorcer a verdade. Fez até algumas ameaças veladas de que podia me prejudicar no trabalho e prejudicar também o meu grupo, alguns colegas que estão à minha volta. E aí, nessa hora, eu, um pouco exaltado, já falei, rapaz, desiste, eu não vou mentir. A minha fé não permite. Eu vou falar a verdade, doa a quem doer, a consequência que tiver. Se você quiser me tirar daqui, se você quiser prejudicar o outro, se você quiser fazer o que você quiser, você faz. Mas a verdade é a verdade. E o meu Deus há de honrar o meu testemunho. E acabou a história. E esse cara hoje me respeita mais do que me respeitava até esse momento. Porque ele viu que comigo não tem espaço, não tem conversa. Essa semana, na minha leitura bíblica, eu estou lendo Daniel. E aí o testemunho me levou a Daniel, que diante do rei, diante de diversas situações análogas, falou, eu não me dobrarei à mentira, eu não me dobrarei a outro Deus, eu me manterei fiel. E o que aconteceu com Daniel? Deus o honrou. Somos chamados para influenciar onde quer que estejamos, por meio do nosso testemunho. Sim, você precisa testemunhar com a sua vida. Eu preciso estar atento. Eu preciso testemunhar com a minha vida. Por fim, meus irmãos, já acabando mesmo, precisamos influenciar pelo poder da organização. Pelo poder da organização. Mais influente do que o exemplo de indivíduos e de famílias cristãs é o exemplo da igreja local, do grupo de base. A igreja é o ambiente destinado por Deus para ser sua nova e redimida comunidade, que deve encarnar os ideais do reino. Presta atenção aqui. A primeira estrutura social, por meio do qual o Evangelho trabalha
para mudar as outras estruturas é a comunidade cristã. Deus escolheu, por sua maravilhosa graça, intervir no mundo por meio de cristãos. E essa intervenção é muito mais poderosa quando grupos se unem, se organizam, pequenas comunidades, como nós aqui nos juntamos para fazer algo com propósito e influenciar localmente, regionalmente, nacionalmente e até os confins da terra. Aqui, no poder da organização, de influenciar, precisamos pensar coletivamente. A gente precisa encontrar algo que possa causar impacto, influência nos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade. E eu sei que a nossa amada Igreja Betânia tem feito muito. Tem feito muito. A gente tem a creche, a gente tem um contraturno, a gente tem a Betânia do Alto. A gente apoia um monte de causa missionária, um monte de missionário, direta e indiretamente. Vários grupos de apoio, de ajuda, de auxílio aqui na igreja, causando algum impacto na nossa sociedade. É verdade. E aqui de coração rasgado, totalmente aberto, eu preciso compartilhar um pensamento, talvez um sonho, que enquanto organização nós podemos mais. Nós deveríamos estar fazendo mais. Nós poderíamos estar fazendo mais. Que enquanto organização, Igreja Betânia, grupos de cristãos reunidos, a gente podia estar causando um impacto maior. A gente podia ser mais influente. Meu convite aqui é que a gente possa pensar em alargar um pouco as nossas tendas. Quando a gente fala em influência de uma organização, a gente fala basicamente no legado que essa organização deixa. E qual, de fato, tem sido o legado da Igreja Betânia, o impacto, a influência da igreja nessa comunidade vizinha, no bairro de São Francisco, na cidade de Niterói. O que mudou depois que essa igreja se instalou nesse local? Enquanto organização, que mudança social houve em volta de nós? Pergunto com todo amor, como membro que ama profundamente esse povo, os nossos líderes, os nossos pastores. Se acabassem nossos cultos de domingo e durante a semana, que falta faríamos para Niterói? Essa não é uma característica aqui da igreja só da Betânia. Essa é uma característica da igreja evangélica brasileira. De fato, o evangélico brasileiro causa pouquíssimo impacto social. Pouquíssimo impacto social. Nosso evangelho é etéreo. É um evangelho que traz mudança na minha vida, na vida da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verdade. Mas o chamado de Deus para cada um de nós, para influenciar, é algo mais. E pelo poder da organização, dessa instituição, dessa comunidade aqui de base, a gente deve mais. É cheio de temor e de amor no coração que eu falo, porque eu amo muito esse lugar. Eu amo muito os nossos pastores.
E não quero jogar nenhum peso aqui sobre nós, porque esse peso volta para mim. Porque é assim que eu me sinto quando eu estou aqui falando, eu estou, na verdade, brigando para mim o que eu, Léo, posso fazer. O que eu posso, de que modo, como igreja, eu posso ajudar, influenciar, a nos organizarmos e causar um impacto maior. Então, é cheio de amor. Tudo que a gente fez e faz é lindo, é maravilhoso. Mas lendo Stott, lendo Antônio Carlos, ouvindo as pregações, será que não tem algo mais? Eu podia me alongar por horas nesse pensamento aqui. Do quão frágil é o evangélico brasileiro, do quão fraco é a nossa fé. O evangélico no mundo inteiro criou obras sociais, escolas, hospitais, universidades, que impactam gerações e gerações. E nós? E a nossa resposta, a primeira resposta está aqui do lado. É esse prédio. Esse prédio anexo é um grande passo. Porque através dele a gente vai deixar um legado. Um legado social. É uma creche. É o contraturno. São quase 200 crianças sendo alcançadas. É uma obra social. É fato. É dinheiro construído. É construído com dinheiro nosso, de vocês, de cada um de nós. Isso é relevante. Isso é influente. Mas aí Deus colocou no meu coração, e eu compartilhei com alguns poucos irmãos, até hoje é isso, e vou compartilhar só entre nós aqui. Eu já estou caminhando para encerrar, de que eu tenho um sonho, desde que Deus me trouxe de volta para Betânia. O sonho é que a gente precisa expandir. A gente precisa comprar a garagem de ônibus aqui do lado, comprar a casa de festas aqui do lado, comprar a quadra inteira e construir inúmeras obras sociais. Transformar tudo em obra social, para que a gente possa, de forma grandiosa, impactar a Grota, essa favela que está aqui do lado. Comunidade é um nome bonitinho, mas tem uma favela nas nossas costas, que o Estado, o município não vai conseguir chegar. O que a gente vai fazer? E, mais uma vez, meus pastores me dizem, minha mensagem não é peso, não é culpa, é esperança. Eu sei o quão difícil tem sido terminar esse prédiozinho aqui. Mas o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono de tudo. Que se Ele quiser, Ele vai nos capacitar. É preciso que você, eu, que a gente se levante, que a gente queira exercer essa influência como organização, que a gente se dê a mão. Quanta gente capacitada nós temos aqui. Só de olhar aqui eu já vejo. Tem médico, tem professor, tem administrador, tem empresário, tem dentista. O que a gente tem feito como organização para influenciar o mundo? Quando a gente dá a mão, o que o mundo tem sido impactado? Qual o poder tem emanado da nossa organização? Tenho certeza absoluta, se for da vontade de Deus, se juntarmos o nosso foco,
poderemos fazer muito mais, poderemos causar uma influência muito maior pelo poder da nossa organização. É isso que eu tinha a compartilhar com os irmãos. Vamos orar?